Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo certo? Professor Thiago aqui. Vamos então começar agora a nossa aula 7, a agropecuária, ok? A gente então, nas aulas da 1 até a aula 6, a gente estava vendo então a questão da geologia da Terra, tá bom? Agora a gente vai começar a ver as relações humanas, o ser humano com a Terra. Vamos começar a entrar nesse mérito agora. Perfeito? A gente tem então aqui, a agropecuária ela tem uma relevância de 5%, já é bastante, tá? São a todo 34 questões desse assunto. Então, primeiro introduzindo aqui a geografia econômica, a gente tem então a geografia econômica é responsável pela lógica de distribuição das atividades econômicas, certo? A manifestação de condutas em meio o financeiro, a relação do financeiro do tecnológico e os seus impactos, tá? A terceira revolução industrial, ela trouxe com a gente vai ver isso aqui na aula de indústrias, que é a nona aula, a gente já vai revisar certinho as revoluções industriais. Ela trouxe consigo a Revolução Verde. O que foi essa Revolução Verde? Eu vou explanar isso aqui melhor, tá bom? Mas assim, para questão de introdução, ela conseguiu dinamizar e basicamente mecanizar todo o nosso campo de produção agrícola, certo? E intensificação do êxodo rural, que é o pessoal abandonar os campos e ir morar nas cidades, tá bom? O entendimento do processo de globalização, então, ele tem o que? Efeitos, ele vai transformando, as nossas tecnologias vão transformando nossos meios, tá bom? E a gente vai então tentar entender nosso espaço geográfico social. O que fez o nosso espaço geográfico social? Por que a gente vive em cidade do jeito que a gente vive hoje, tá bom? Então, agora a agropecuária, ela é basicamente a união de dois sistemas de produção, que é a agricultura e a pecuária. São as plantas e a criação de animais, tá bom? Já introduzindo esse conceito aqui para vocês também, o agrobusiness, ou traduzindo, né, a agroindústria, que é basicamente a fusão do conceito da produção primária aqui da agricultura e da pecuária com a indústria, tá? Elas são então um exemplo, por exemplo, de agrobusiness, que é o laticínio, um frigorífico, uma indústria têxtil, dentre outros, tá? Isso aqui, ó, para a indústria é o quê? Plantar, produção agrícola, pecuária, o que seja, significa o quê? Dinheiro. Esse que é o conceito do agrobusiness, tá bom? Agricultura, então. A gente tem um sistema de cultivo de produção de vegetais voltado para o consumo humano, ok? Ela é uma atividade que foi a marca da vida do homem da era da pedra lá, o homem das cavernas, da vida nômade dele, de ficar andando, coletando, caçando animais, indo de lugar em lugar, para o homem sedentário, que foi o homem que fixou-se num lugar e começou a cultivar, a plantar para conseguir se sustentar. Por que ele fazia isso? Porque plantando eu sabia que a chance de eu ter comida era mais garantida do que eu chegar num lugar que eu não conheço, tentar caçar e coletar e não conseguir achar nada, tá bom? Então os sistemas agrícolas eles são divididos em agricultura extensiva e a intensiva. A extensiva ela é caracterizada pela baixa produtividade, são pequenas extensões de terra, os conhecidos minifúndios, tá? E utilização de técnicas mais rudimentares. A agricultura intensiva é o contrário, é alta produtividade, são os latifúndios, grandes porções de terra, tá? E utilização de técnicas modernas e mecanização dos campos. Então aqui, ó, só para ficar claro, a agricultura extensiva é o pequeno produtor aqui, ó, ele colhendo, que ele vai plantando pouquinho, só o que ele precisa, tá bom? E aqui não, aqui ó, aqui no caso eu coloquei para fazer graça aqui, ó. Quando você pega uma enxadinha lá no Minecraft, aqui ó, técnicas rudimentares e vai fazer sua plantaçãozinha. Você está fazendo uma agricultura extensiva. E a agricultura intensiva, então, ó, são grandes campos de plantações, certo? São aqueles campos que a gente vê lá na beira de estrada e as máquinas, né? Mecanização dos campos. Então eu não gosto de usar slide tão carregado assim de informação. Eu deixei isso aqui só, abri uma exceção só para vocês terem um resuminho de tudo, tá bom? Então, ó, agricultura de subsistência, então ela é chamada também de agricultura tradicional ou familiar, ela é policultura, o que significa isso? Pequenas plantações de tudo, por exemplo, eu tenho chuchu, cebolinha, alface, pimentão, eu tenho um pouquinho de tudo, várias coisas diversificadas, tá bom? Técnicas rudimentares, né, enxada manualmente, sem auxílio de máquinas ou processo de adubagem. A agricultura orgânica, ou a biológica, também conhecida como cultivo verde, ela visa o desenvolvimento social dos produtores. Ou seja, ela é aqueles alimentos orgânicos que o produtor ele não vai usar agrotóxicos, tá bom? Ele vai usar sempre adubo verde biológico, que tem pouca concentração de acidez, rotação de culturas para não prejudicar muito o solo
e vai controlando as pragas manualmente, tirando os bichinhos das plantas manualmente. Apesar de ser uma cultura bem bonita e poucos impactos ambientais, ela é pouco produtiva também, tá bom? A agricultura comercial ou agricultura moderna, como a gente conhece, ele é a monocultura, ou seja, eu vou plantar uma coisa só, por exemplo, vou plantar só soja, encher um campo de soja, então ela é produzindo em larga escala, então eu vou fazer a manipulação então de fertilizantes químicos, agrotóxicos, inseticidas, eu vou fazer manipulação genéticas das minhas sementes, tá bom? Eu vou ter mão de obra especializada, como engenheiros, agrônomos, técnicos agrícolas. E por último, a permacultura, que é basicamente o processo de você criar as plantas e deixar elas permanentes no local, tá bom? Que no caso é para efeitos paisagísticos, de reflorestação, é você plantar e não colher depois, tá bom? Os plantations, eles são propriedades, antigamente eram conhecidos como grandes propriedades rurais, monocultura, certo? Só plantava uma coisa, destinadas à exportação, ou seja, tudo que eu plantar lá, eu vou exportar. Por exemplo, o Brasil, eles são uma herança do período colonial, tá bom? Antigamente eles usavam então obras de mão de obra escrava. Aí o Brasil, os plantations do Brasil, antigamente, até hoje alguns também continuam nesse modelo, que é a produção de café para exportação, ou seja, o plantation, qual que é a diferença dele? Tudo que eu vou plantar, eu vou exportar. Eu estou plantando para vender. Eu vejo o mercado do mundo, como é que o mundo está, o que o mundo mais está precisando, café. Então eu vou plantar café e vou exportar para o mundo. Vou exportar, vou mandar para os outros países, tá bom? Isso aqui, ó, são os modelos, aquelas fazendas. Se você vê filme de faroeste, cowboy, você vai ver essas pequenos latifúndios aqui, ó. Lá no filme do Django Livre, lá que ele chicoteia um capataz lá, tem lá, ele entra lá no latifúndio, certo? Na latifúndio que eu digo assim, dessa questão dessa propriedade de plantation, tá bom? Então, a agricultura de itinerante ou de jardinagem são duas coisas diferentes, perdão. A de itinerante e a agricultura de jardinagem, a itinerante, você vai fazer o plantio de uma roça, você vai queimar para retirar essa vegetação. Ela é caracterizada então, porque os solos eles são geralmente pobres, ou seja, você vai lá, gasta tudo que você consegue do solo e depois procura outra área, certo? As queimadas então, está até proibido fazer isso aqui, essas queimadas aqui. Você vai fazer então um abuso, entre aspas, ali do solo. A agricultura de jardinagem, ela é então ela é praticada então a rizicultura, que é o plantio basicamente de arroz, elas são cultivadas então nesses minifúndios, tá bom? Um trabalho manual e bastante minucioso, por isso que ela é chamada de jardinagem, né? Porque é bem minucioso esse trabalho, como se fosse plantar um jardim, e comercializar com a população local geralmente. Então a gente está aqui, a Ásia tem muito esse modelo aqui de cultura de jardinagem, que é basicamente que são os alagados aqui para plantar o arroz, tá bom? A teoria populacional malthusiana, então, não sei se vocês já ouviram falar, ela dizia que essa teoria foi criada em 1798, meados lá, começo de 1800 lá, primeira revolução industrial, e dizia o seguinte: dizia que a população crescia numa PG enquanto os alimentos eles eram produzidos numa PA. Ou seja, em algum momento ia ter um ponto crítico, onde a quantidade de população ia passar a quantidade de alimentos e a gente ter uma miséria mundial, certo? Não ia ter comida para todo mundo. Por que essa teoria não, X aqui, por que essa teoria não se provou verdade, se provou uma mentira? Primeiro que a população não cresceu em PG, a gente sabe que cada vez, quanto mais desenvolvido um país fica, menos filhos as famílias têm, certo? Outra coisa, os campos então foram mecanizados, então eu conseguia colher e plantar muito mais rápido, em uma área muito maior, a minha plantação, certo? A gente fez as modificações genéticas, os transgênicos, certo? Eles aguentavam mais intempéries climáticas, eles eram mais resistentes, nasciam com mais facilidade. A gente tem controle, estufas, por exemplo, controle das culturas. A gente tem o controle climático, a gente consegue prever mais ou menos se vai chover, não vai, como que vai ser o tempo daqui um mês para frente, para poder plantar em cima, sabendo com essa informação, tá bom? Então, a pecuária, agora entrando na pecuária, ela é uma atividade voltada então para a criação de gado, tá? Gado seria os bois, né? Não é namorado que vive atrás da namorada, tá bom? Pelo amor de Deus. Isso aqui é o gado e o boi. Ela é considerada uma das mais antigas modalidade de existência da humanidade. Ela vem antes mesmo da agricultura. O homem nômade ele já praticava um pouco de cercado de animais, tá certo? A gente tem então os principais derivados aí, que é a carne, o leite, os ovos, o mel, o couro, ossos, lã, dentre outros. Os ossos eles são ricos em cálcio e fósforo,
Dá para fazer cerâmica, fazer ração para aves, coisas do tipo, tá bom? A pecuária no Brasil, ela é um destaque, então, ela é um destaque para o mundo. O Brasil ele exporta muita coisa para o mundo, vende muito para o mundo, carne de boi e de frango, tá bom? A gente vai ver isso aqui melhor na aula 17, a gente vai ter uma aula só de pecuária, de agronegócio do Brasil, agropecuária em geral do Brasil, tá bom? O rebanho, então, a gente pode ter rebanho bovino, bovicultura, rebanho suíno, aqui os porquinhos de porcos, onivocultura, rebanhos de ovelhas, o caprinocultura, rebanhos de cabras, apicultura, de criação de mel, de abelhas, a piscicultura, que são as piscinas, né? No caso a criação de tilápias aqui, peixes de água doce, no Brasil a maioria desses tanques são de tilápia, e a cunicultura, que é a criação de coelho, para extração da pele e a carne deles, né? Não sei como é que o pessoal consegue matar esses bichinhos aqui, eu não conseguiria. Então, tipos de pecuária. A gente tem a pecuária de corte, que eu produzo o gado, que é esse gado branco aqui, ó, que é o gado que ele é criado para poder cortar a carne dele, tá bom? E a pecuária leiteira, que eu só produzo o gado, não mato ele e deixo ele só para produção de leite. Da mesma forma da agricultura, a gente tem a produção pecuária intensiva e a extensiva. A intensiva é a pecuária moderna, então, maior produtividade, certo? Eu vou empregar mais recursos, bastante tecnologia. Eu vou fazer acompanhamentos de especialistas, eles vão estar acompanhando o meu gado. O gado ele é criado geralmente confinado, aqui, ó, isso aqui é uma criação pecuária intensiva. Ele vai ganhar peso rápido, eu vou dar bastante ração, uma ração específica para ele crescer rápido, hormônios, inseminação artificial, tá certo? Em alguns casos até clonagem para as raças boas. A pecuária extensiva, ela então vai empregar poucos recursos tecnológicos, baixa produtividade, o gado ele é criado em pastos soltos, né? Grande extensão de terra, pastagem, certo? O gado ele vai ficar o gado ele não tem acompanhamento veterinário e o pastoreio nômade, né? Ele é considerado um tipo de pecuária extensiva, tá bom? Easter egg? Revolução Verde, então. O que foi essa Revolução Verde que eu comentei lá com vocês? Foi lá em 1960 que eu tive o incremento tecnológico e a produção em grande escala, tá certo? O aumento da oferta o que motivou essa Revolução Verde? Foi o aumento da oferta de alimentos para combater a fome, tá bom? Então, criou-se muito desenvolvimento biotecnológico, são os transgênicos, tá bom? Utilização de fertilizantes, melhor rendimento dos vegetais. Só que o que acontece? Não adianta eu aumentar a minha oferta, meu amplo estoque de comida, se essas comidas continuam custando um preço e as pessoas de baixa renda às vezes não têm dinheiro para comprar isso, então isso meio que não resolve o problema da fome do mundo, tá? É mentira. A gente continua tendo fome no mundo. O que aconteceu? O maior marco da Revolução Verde foi o que? A aceleração das desigualdades fundiárias, ou seja, eu tenho grandes extensões de terra, com poucos fazendeiros que controlam grandes extensões de terra e são muito ricos, e poucos fazendeiros que controlam pequenas extensões de terra e são muito pobres. Ou seja, tanto a pecuária como a agricultura é intensiva, são esse pessoal que controla a grande quantidade da produção aqui, são os mais ricos, e bastante pessoas que controlam poucas extensões de terra, que é a pecuária extensiva, ou a agricultura também, tá bom? Então o que acontece? Os problemas então que essa revolução trouxe para a gente foi o empobrecimento dos solos. Algumas regiões eles abusam do solo, então eu seco mais os solos, tiro os minerais deles, né, para poder plantar mais. Surgimento de erosões, a poluição dos mananciais provocadas por agrotóxicos. Mananciais a gente viu lá na aula 5 de hidrografia, que não só toda manancial, entendo como toda porção, fonte de água ali, pode ser rio, pode ser aquífero, que vai abastecer que abastece uma população, que dá água para uma população, tá bom? Derrubada de coberturas vegetais e problemas sérios ecológicos, tá? São os comentários aqui para a gente fechar a aula, então. Silvicultura é a plantação não é a cultura da Silvia, não, tá? Pelo amor de Deus. É a plantação você plantar árvores frutíferas, tá? Você trabalhar com frutas. A extensão, então, da fronteira agrícola, ela é a maior responsável pela degradação das áreas verdes, né? Do desmatamento brasileiro, tá bom? A biotecnologia, ela é hoje indispensável para a nossa agricultura. A acidez do solo, geralmente os solos eles ficam mais ácidos quando eles perdem muito nutriente, ou seja, eles são muito cobrados, a agricultura cobra muito deles, então eles perdem nutrientes e acumula lixo, alumínio, materiais em cima dele ali, recorrente dos agrotóxicos das atividades humanas, e aumenta a acidez do solo, tornando ele mais infértil, tá bom? A pluralidade entendam como a combinação de várias atividades agropecuárias. Hoje, às vezes, não só se eu for um grande agricultor ou um grande pecuário,
o não compensa eu assim, investir só num quesito, só se eu me especializar realmente e dominar o mercado daquele quesito. Mas a ideia é você ter essa pluralidade, que é o que? Você, a combinação das atividades agropecuárias. Então, eu combinar vários serviços dessas atividades, tá bom? E outra coisa também, um comentáriozinho para fechar então, que arar o solo deixa ele menos compacto, certo? Destruindo as raízes que firmam ele, acelerando o processo da erosão, que a gente comentou lá nas outras aulas, tá? Então, ó, tarefa para entregar hoje, viu? Obrigado pela atenção. Fiquem então com esse gato aqui muito engraçado, dando risada, esse gato preto logo aqui. Obrigado então. Bye bye.